Olá, bom dia pessoal. Já que nós estamos começando esse curso de História da Psicologia, eu resolvi dar uma passadinha aqui na Grécia. Esse é o templo da deusa Palas Atena, a deusa da sabedoria, filha de Zeus, que nasceu da cabeça dele, por isso que ela é a deusa da sabedoria. Bueno, por que eu cheguei aqui? Porque para nós ocidentais, a palavra psicologia foi inventada pelos gregos, a partir da ideia de algo que se chama psique, que nós chamamos de psique. O que significa psique? Bueno, antes de Sócrates, os chamados filósofos pré-socráticos também eram chamados de physis. Então lá pelo ano 450 a.C., o famoso ataque da seleção grega de filosofia se chamava Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes. E logo em seguida veio um outro cara muito importante chamado Heráclito. A grande preocupação desses filósofos era sobre a physis, mas também era sobre algo chamado psique, que não estava muito separado, essa ideia do universo, das coisas, e do que acontece com o nosso corpo. Por que psique? Psique, Psique é uma palavra que significa borboleta ou mariposa. E por que associar essa palavra borboleta ou mariposa com a psique? Bom, os gregos eram animistas. O que é animismo? E também eles não tinham muita noção a respeito dessa relação de interno e externo que a gente tem com o nosso corpo. Então para eles existia uma diferença brutal entre um corpo animado, entre um corpo vivo e um corpo morto. Muita gente morria na Grécia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é uma arena de lutas, onde eram praticadas lutas com uma espada chamada gládio. Uma pequena espada curta, junto com um escudo que foi chamado de gládio pelos romanos, na verdade. Muita gente morria em batalhas, existiam inúmeras guerras e batalhas, a medicina não era tão desenvolvida assim, e eles também não tinham muita noção, a mesma noção que nós temos da fisiologia. Então para eles, aquelas pilhas de cadáveres, depois de uma batalha, insetos começavam a brotar. A gente sabe o que acontece, o inseto vem, põe um ovo, esse ovo se cultiva nas proteínas do cadáver e alguma coisa sai voando da boca, provavelmente um inseto. Então a ideia é uma metáfora de que a psique, o inseto, que é aquilo que dá animação para aquele corpo que fala, que pensa, que ri, que luta, que filosofa, relativo a um corpo morto. Um corpo que não fala, que não ri, que não filosofa, que não sente. Então todas essas características do nosso corpo vão sair do corpo quando ele está morto. Isso vai ser chamado de psique. Os romanos mais tarde vão chamar isso de ânima, aquilo que dá ânimo ao corpo. Então quando a pessoa morre, a ânima sai do corpo, o ânimo. E mais tarde a gente vai chamar essa ânima de alma. Então, a primeira história que eu vou contar para vocês, de onde surge o conceito de psique. Então, os pré-socráticos achavam que era, ou a água, ou o ar, ou o fogo, ou o movimento, como é com relação a Heráclito. Depois, por isso que a psicologia começa nos gregos. A partir daí, até mais ou menos o século XIX, toda a tradição filosófica ocidental vai surgir em torno disso. O que é psicologia, o que é psique. Eu estou aqui de máscara. Na Grécia se usava muita máscara. No teatro. O teatro grego, ele acontecia em grandes auditórios e para amplificar o som da voz, os atores usavam máscaras. Por isso que vem a palavra personagem. Porque a máscara depois vai ser chamada pelos romanos de persona, personare, para fazer som, que vai gerar o nosso conceito de personalidade que nós veremos mais a seguir. Certo, gente? Um abraço para vocês, boa semana.